Olá e bem-vindos à Poltrona Selvagem. Vamos mergulhar na fascinante abertura deste filme. Uma odisseia espacial que aterrissa com um estrondo em nosso lar terrestre durante os tempos esquecidos. Os seres que viviam então, assustados e confusos, observavam a nave terminar seu violento pouso no ventre de um lago. Das águas turbulentas emergem duas figuras de aparência humana, envoltas em armaduras espaciais que brilham com tecnologia avançada. Um deles, desorientado e em apuros, é socorrido por seu companheiro. No entanto, a fadiga e as memórias opressivas de um passado distante o dominam, mergulhando-o em um sonho inquietante. Ao acordar, a dura realidade o atinge em cheio. Seu camarada sucumbiu a um ferimento mortal no peito. A única companhia restante é um chamado em código robótico vindo de um aparelho perdido no lago. O astronauta solitário, determinado, resgata o artefato falante e solicita, em uma linguagem incompreensível para nós, detalhes sobre o planeta desconhecido que agora devem chamar de lar. Não encontrando outros de sua espécie, o homem decide alimentar seu cérebro com todo tipo de informação sobre a Terra, sua civilização, fauna, idiomas e cultura, um processo doloroso, mas necessário. Uma vez repleto de novos conhecimentos, ele treina o uso de uma arma de aparência mortal que conseguiu sobreviver ao impacto. Quando a noite chega, nosso protagonista presta homenagem ao seu companheiro caído, marcando o início de sua luta pela sobrevivência em meio a um ambiente selvagem e desconhecido, armado apenas com sua arma. Em sua jornada, ele descobre uma aldeia desolada e o enorme corpo de uma baleia, cujo destino parece ser resultado de algo mais do que meras criaturas terrestres. A sensação de estar sendo observado o leva a uma fuga frenética, mas seu caminho é interrompido por um cavaleiro que o derruba com força, roubando-lhe sua arma, que acaba perdida no rio. Em seu estado inconsciente, ele é levado como prisioneiro a uma aldeia viking fortificada com grossas paredes de madeira. Dentro de uma ampla sala, testemunhamos um duelo de espadas entre a jovem e corajosa Freya e seu pai, o rei Hrothgar. O fogo da rebelião arde nos olhos de Freya quando desafia seu pai, recusando-se a se casar com Wulfric, aquele traiçoeiro pretendente ao trono. No meio do acalorado duelo de espadas, um corte no ombro da jovem provoca uma pausa no confronto. Wulfric entra em cena, com sua postura arrogante que só consegue avivar a antipatia de Freya, levando-a a decidir se afastar. Hrothgar e Wulfric debatem sobre a aniquilação de uma aldeia vizinha e a surpreendente descoberta de um homem que parece não pertencer a nenhuma comunidade conhecida. Nosso astronauta, Kanan, é apresentado ao povo como o bobo da corte em uma feira, sendo objeto de risadas e admiração por sua estranha vestimenta. Wulfric, com sua expressão severa, submete o estrangeiro a um interrogatório em uma cabana isolada. Ao ser questionado sobre sua identidade, Kanan responde com uma história pouco crível sobre ser um caçador de dragões vindo de uma ilha do norte. Os vikings, céticos, acusam Kanan de ser o responsável pelo ataque à aldeia próxima. O astronauta, em uma tentativa desesperada, tenta fugir, mas a força física dos vikings o supera. Depois de ser recapturado, Kanan não desiste de seu desejo de liberdade e tenta escapar usando uma barra de ferro quente. No entanto, justo quando seu plano parecia ganhar forma, Freya intervém, cumprindo a ordem de Wulfric de cuidar dele. Enquanto o sol se põe, Hrothgar questiona Wulfric sobre o misterioso estrangeiro, ao que Wulfric responde que o homem se recusa a cooperar. Hrothgar sugere buscar Gunnar, o líder da aldeia arrasada, para esclarecer as acusações. Wulfric hesita, pois a amargura em relação a Gunnar pela morte de seu pai, o antigo rei, é evidente. Mas Hrothgar o insta a não seguir o caminho temerário de seu progenitor. Na cabana, Freya interroga Kanan sobre o ataque à aldeia, mas ele nega veementemente. Justo quando a conversa fica tensa, Kanan consegue se libertar, partindo para o ataque contra Freya e sua guarda, conseguindo vencê-los. No meio da noite, sua tentativa de fuga é frustrada pelo alarme na vila, que alerta sobre um iminente ataque. Os guerreiros vikings se preparam para o assalto, acreditando que Gunnar busca vingança. No entanto, eles se deparam com uma inquietante calma, apenas para descobrir, tarde demais, que o verdadeiro perigo já se infiltrou em sua vila. Entra em cena um inimigo desconhecido que semeia o caos, incendiando tudo à sua passagem. Entre as sombras dos estábulos, uma besta de tentáculos se esconde. Kanan, nosso insólito herói, começa a rastrear o monstro, mas um guarda o persegue. Num instante, o guarda é brutalmente assassinado pela assustadora criatura, que arrasta o corpo inerte até a beira da muralha de madeira. Kanan denomina a criatura como Morwen, o verdadeiro dragão que ele estivera procurando. Antes de poder confrontar a besta, os vikings capturam Kanan, amarrando-o a uma rocha. Aqui, Kanan lembra como Morwen devastou seu mundo, afundando-se na tristeza pela perda de seu povo. Ao amanhecer, uma criança da vila oferece pão a Kanan, que aceita o gesto com certa desconfiança. Os homens da vila tentam decifrar o enigma por trás do ataque noturno. Eles conduzem Kanan até Hrothgar, perguntando-lhe sobre o suposto dragão que está caçando. Kanan explica que Morwen
A criatura que chamam de dragão também atacou sua vila e atrai suas presas com luzes para depois aniquilá-las. Ele admite que foi ele quem levou Morwen até a vila, mas justo antes de sua execução, Hrothgar intervém, manifestando que ainda duvida da veracidade de sua história. Kanan percebe que vão caçar Morwen, então implora a Hrothgar para deixá-lo se juntar a eles. Os vikings concedem-lhe um cavalo, e Freyja um golpe pelo confronto anterior, dando início à caçada à criatura. Um ferreiro chamado Boromir oferece a Kanan uma bebida de hidromel, mas Kanan recusa. Hrothgar e Kanan entabulam uma conversa na qual nosso extraterrestre adverte o rei de que, se não parar em Morwen, a vila terá o mesmo destino que seu lar. Wulfric descobre vários corpos na área e propõe formar grupos de exploração, mas Kanan acredita que é melhor permanecerem juntos. Apesar disso, Hrothgar opta por se dividir em pares. Enquanto investigam, uma cabeça de cavalo decepada cai do alto, assustando Hrothgar e Boromir. Outro par descobre corpos carbonizados fora de uma caverna e logo se depara com uma cena aterradora. Ao ouvirem os gritos vindos da caverna, o restante do grupo vai ao encontro deles. Sob a sombra ameaçadora de um imenso urso, eles conseguem fazê-lo adormecer após uma luta desafiadora. No clímax da situação, é Kanan, com sua lâmina afiada, quem manda a fera contar ovelhas. Depois de deixar o urso rugindo por um momento, Hrothgar decide presentear Kanan com o bilhete de saída, sua liberdade. Uma festa animada se arma na aldeia para celebrar sua vitória contra o gigante peludo. Kanan reaparece entre os festeiros, vestido com suas melhores roupas camponesas. Para sua surpresa, ele é recebido com um calor humano que nunca havia sentido antes, e se junta a Hrothgar para saborear o banquete. Durante o jantar, o menino que havia dado pão a Kanan se aproxima dele. Em troca do favor, Kanan empresta sua espada, a vencedora contra o urso, mas pede em troca que o menino revele seu nome. O garoto responde simplesmente, Eric. Hrothgar conta a Kanan que Eric é um órfão, e que agora todos na aldeia cuidam dele. No meio da festa, Wulfric inicia um jogo chamado Escudos. Vários homens formam uma caixa com seus escudos, e os rivais devem escalá-los para avançar. Apesar de alguns saltos acrobáticos, Kanan perde o equilíbrio e cai em cima de Boromir. Em vez de zombar, Wulfric estende a mão para ajudá-lo a se levantar, agora com mais confiança nele, enquanto a vila aplaude seu novo camarada. Ao deixar a agitação do salão, Kanan cruza com Freyja, que agradece por tê-lo acompanhado na expedição de seu pai. Kanan revela a Freyja que não foi o urso quem matou seu povo, mas sim o Morwen, e que ele pode voltar a qualquer momento. De repente, a banda de vikings de Gunnar invade a aldeia desferindo um ataque inimigo. Uma batalha impiedosa irrompe entre os dois lados, com Kanan e Freyja se defendendo habilmente, derrubando alguns adversários cada um. Hrothgar enfrenta Gunnar, que o derruba. Antes de dar o golpe final, Kanan se interpõe para salvar Hrothgar. Quando Gunnar se prepara para contra-atacar, seus próprios homens o derrubam e o arrastam para longe, alegando que já perderam e é hora de levantar acampamento. A banda de Gunnar se retira, mas antes Gunnar lança uma maldição contra Hrothgar, acusando-o de ser o carrasco de sua família e de seu povo. Após o ataque, a aldeia começa a se reconstruir, e Freyja explica a Kanan quem é esse tal de Gunnar. Há alguns anos, o progenitor de Wulfric queria unir todas as aldeias para dar uma lição nos francos. No entanto, Gunnar ignorou o chamado, o que foi interpretado como uma traição. Isso semeou um ressentimento mútuo entre as duas aldeias. A gangue de Gunnar, por sua vez, planeja seus próximos ataques contra Wulfric e seu clã. Um deles se afasta do grupo para atender suas necessidades fisiológicas, momento em que o Morwen, que estava escondido no lago, decide que é hora de um lanche. Os homens de Gunnar começam a cair um após o outro, pensando que é uma emboscada surpresa de Wulfric. Gunnar, que está sozinho diante da criatura, decide enfrentá-la sem pensar duas vezes. Na aldeia, alguns dos homens de Gunnar aparecem reclamando e se rendendo, procurando um refúgio para se esconderem. No entanto, Wulfric sente que é uma armadilha e ordena que seus arqueiros se preparem para lançar suas flechas. Entre os homens, aparece Gunnar, que saiu vivo do confronto com o Morwen e agora pede ajuda. Os arqueiros disparam, acertando alguns homens, mas Gunnar persiste. Kanan pede que parem de atirar, e em seguida, abre as portas da aldeia para que os adversários entrem. Justo quando Wulfric está prestes a acertar um golpe em Gunnar, todos veem uma série de luzes azuis capturando um homem na floresta e devorando-o. As luzes azuis se transformam em vermelho sangue, revelando o temível Morwen, que foge para a floresta. Agora todos estão cientes da presença da criatura. No grande salão, as faíscas voam entre Wulfric e Gunnar. Este último argumenta que enfrentar o Morwen é como bater em uma parede de pedra. Kanan alerta que lutar contra o Morwen em campo aberto é missão impossível, então eles precisam preparar uma armadilha. Wulfric desconfia do plano e reclama que Kanan não é um deles, então não deveriam ouvi-lo. No entanto, Kanan responde que Wulfric deu um passo em falso, assim como quando supôs que os ataques eram obra do urso e de Gunnar.
Ambos tentam brigar, mas Hrothgar os separa. O rei dá sua aprovação ao plano de Kanan e decreta que seguirão seu conselho. No dia seguinte, eles decidem construir uma armadilha na entrada da aldeia, e Kanan pede por algum motivo pólvora ou algum material explosivo. Eles cavam um buraco com vários metros de profundidade, que camuflam como se fosse apenas mais uma cabana. No ventre da besta, eles cravam no chão numerosos postes embebidos em diversos óleos. Uma vez que tudo está no lugar, Hrothgar propõe a Kanan um trabalho na aldeia, tornando-o um dos seus. Enquanto isso, um dos sobreviventes da noite anterior acorda cercado por cadáveres, apenas para se deparar com a face do Morwen. Na cabana de Freya, ela e Kanan compartilham uma tigela de ensopado, e é então que Kanan tem algo a revelar. Seu clã, a sociedade de Kanan, na verdade são conquistadores de planetas. Ao pisarem no território do Morwen, eles arrasaram sua espécie com bombas. Os Morwen que resistiram foram caçados para garantir o controle do local. Acontece que Kanan fazia parte de uma equipe de colonizadores intergalácticos, e em troca de poder aniquilar a vida dos Morwen, ele e sua família foram oferecidos um canto na Terra para residir. Algum tempo depois da conquista, Kanan teve que embarcar em uma nova missão, mas lá descobriu que um dos Morwen havia resistido e se escondia nos dutos da nave, o mesmo Morwen que exterminou o restante da população. Kanan se culpa por essa falha, mas Freya diz que ele não deveria ser tão duro consigo mesmo. Além disso, ela entrega a ele a espada de sua família para que possa lutar com mais eficácia. Todos se preparam para a armadilha, agora com o apoio de Gunnar. Os guerreiros abrem as portas, e Wulfric e Kanan saem para fora, aguardando que a besta apareça. Eles não conseguem enxergar nada, e como nada acontece, Kanan lança uma tocha na floresta, apenas para perceber que o Morwen está bem na frente deles. Como se caído do céu, o sacerdote da vila aparece rezando para que a criatura vá embora, clamando que é um emissário de Lúcifer. Ele é instantaneamente exterminado sem piedade. Então Kanan e Wulfric começam a correr, atravessando a armadilha de água e usando as defesas como plataforma para escapar para o outro lado. No entanto, Wulfric cai na água junto com a besta. Que dia, numa virada repentina, nossos valentões se veem enredados numa situação de vida ou morte. Os guerreiros, com uma pressa incomum, fecham as portas, aprisionando nossos heróis no epicentro do desastre. Kanan, ágil como um gato de rua, faz um último esforço para arrastar Wulfric para fora da zona de explosão e por pouco conseguem escapar de um sopro de fogo e morte. Todos olham, perplexos, enquanto a explosão dança no lugar e como se a festa não fosse animada o suficiente, um garoto de Munwer emerge das sombras, pisando nas áreas escuras onde as mulheres se abrigam. Freya, com mais coragem do que um esquadrão inteiro de soldados, decide enfrentar a criatura. Seu pai tenta ajudá-la, mas fica aquém diante da besta. E para piorar, o velho Munwer emerge das cinzas, mais quente que uma panela de pressão. Wulfric e Kanan, tentando se tornar heróis, investem contra a criatura, mas logo descobrem que são como duas crianças diante de um gigante. Gunnar se joga na briga, mas é decapitado em segundos, e o primeiro Munwer desaparece como se nada tivesse acontecido. Eric chega com notícias frescas sobre um segundo Munwer, então correm para ajudar Freya. Infelizmente, chegam apenas a tempo de ver Freya com o corpo sem vida de seu pai. No dia seguinte, a vila parece mais deserta do que um deserto. Todos partiram temendo outro ataque. Eric se abre com Kanan e conta seu desejo de ficar, mas Kanan diz para ele ir embora com os outros nos barcos, assegurando-lhe que se encontrarão novamente. Eles se despedem amargamente. Kanan encontra um Wulfric afundado numa profunda depressão, pensando que não está à altura de ser rei. Mas Kanan insiste que juntos podem enfrentar a criatura. Eles conseguem convencer um pequeno grupo de homens a descerem ao Poço Comum. Parece uma ideia maluca, mas é o único caminho para encontrar o covil dos Munwers. Boromir, por sua vez, recebe a tarefa de fabricar novas armas, desta vez mais resistentes. Kanan, acompanhado de Freya e Wulfric, dirige-se ao lago onde seu navio decidiu mergulhar. Com o objetivo de resgatar alguns pertences, Kanan mergulha, mas se depara com um Munwer mais astuto. Quando ele consegue emergir, descobre que o barco em que estavam foi reduzido a pó. Ele só encontra Wulfric, de Freya, nem sinal. Boromir põe mãos à obra e começa a criar uma espada digna de um conto de fadas, maior e mais temível do que qualquer outra. Com tudo pronto e preparado, Kanan desce pelo poço e descobre uma gruta que parece ter saído de um pesadelo. Ele espera pelos outros e juntos avançam rumo ao desconhecido. Freya, despertando em um cenário que ninguém gostaria, encontra-se num horrível ninho de criaturas cheio de restos do que um dia foram seres vivos. Enquanto tenta fugir, uma das criaturas a detecta. Mas antes de atacar, algo chama a atenção da besta e ela deixa Freya para perseguir os intrusos. A equipe de Kanan acaba numa caverna que mais parece uma sopa de lava. Em breve, são emboscados, conseguindo encontrar o covil dos Munwers e ferir o filhote da matilha. Mas sua vitória é amarga com perdas significativas, incluindo a vida de Boromir. Freya se levanta
e consegue se comunicar com os outros. Antes de se aventurarem no que parece uma boca de lobo, ela sente que algo não está certo. Aparece o Moonwer ferido, cego e agora dependente do som. Quando finalmente se encontram, tanto os homens quanto Freya fazem tanto barulho que a criatura parte para o ataque. Freya consegue escapar do golpe por pouco. Para se juntar a AOS Amigos, Freya precisa passar por um buraco do tamanho de um rato. Sem alternativas e agindo como uma verdadeira heroína de época, a espada é passada para Freya, que não pensa duas vezes e acaba com o monstro. Eles se reagrupam, mas longe de comemorar, todos ficam paralisados diante da cena macabra que se apresenta na caverna. Ao ouvirem algo se aproximando, decidem partir rapidamente, e o último Moonwer descobre o corpo de seu filhote, desencadeando sua fúria contra os guerreiros. Todos chegam à beira de uma cascata na montanha, diante de um precipício de tirar o fôlego. Eles tentam escapar, mas as paredes são mais escorregadias do que uma enguia. Eles tentam, mas Freya escorrega e é resgatada no último segundo por Kanan. Enquanto isso, Wulfric é atacado pelo Moonwer pai e, num momento de puro terror, consegue marcar o rosto da criatura. Freya fica fora de perigo, mas o Moonwer lança o corpo de Wulfric como se fosse um boneco de pano em direção a Kanan, deixando-o sozinho diante da besta. Kanan volta para a caverna com sua espada e consegue cortar um dos tentáculos da criatura, embora não acerte um golpe direto. Seguindo o rastro de sangue como um cão farejador, Kanan avança de maneira desajeitada e, justo quando está prestes a ser atingido pela besta que o persegue, Freya faz sua estreia, atacando a criatura e dando a Kanan o impulso que ele precisa. No entanto, a besta consegue arrastá-lo até a beira do precipício, e enquanto Freya segura Kanan como se sua vida dependesse disso, ele fica preso nas garras do Moonwer. Após uma luta arrepiante, Kanan recupera sua espada e corta a mão da besta, que desaba no vazio. Os dois voltam para junto de Wulfric, que parece prestes a atravessar para o outro lado, e perguntam se o monstro está realmente morto. Confirmam que sim. Wulfric entrega a Kanan o medalhão que o torna o próximo monarca, lamentando não ter tido a chance de forjar uma amizade verdadeira com ele. Kanan corrige, dizendo que são amigos, e nesse momento, Wulfric expira seu último suspiro. Kanan e Freya escalam o precipício e encontram Eric e o restante do povo esperando nos barcos abaixo. Os dois trocam um beijo digno de um final de filme, mas apesar de tudo, Kanan se despede de Freya, dizendo que tem assuntos pendentes. Ela não consegue esconder sua preocupação, sabendo que Kanan talvez nunca retorne. Ele retorna ao local onde sua nave foi destruída, revelando que sua esposa estava em animação suspensa durante a viagem e que após o acidente, sua cápsula se rompeu, resultando em sua morte. Kanan se despede dela e volta para seu computador, dando o sinal para seus companheiros o resgatarem. Freya observa dos arbustos enquanto Kanan destrói o computador, abandonando sua única chance de voltar para casa. No epílogo, Freya narra como Wulfric e Hrothgar são enterrados com todas as honras vikings, como Kanan, que no começo era um estranho para o povo, se tornou seu novo líder, como ela se tornou sua nova esposa, e Eric, seu filho adotivo. Freya encerra sua história falando sobre o sacrifício que Kanan fez, de como ele foi entregue pelos deuses, mas no momento de sua partida, escolheu ficar com eles. Mas a aventura não termina aqui. Espero por você no próximo vídeo. Vamos lá!